Começa agora o Esteco Notícias, onde a notícia faz história. Esse programa conta com o patrocínio de JG Silva, Câmara Municipal dos Vereadores, Servinet, Rádio Comunitária Aroeiras FM e a Universidade Estadual da Paraíba. O tema desta semana é a independência do Brasil. O nosso país é um dos maiores do mundo em área territorial, sendo o maior da América Latina. Desde 7 de setembro de 1822, o Brasil conquistou sua independência e hoje a data é celebrada como um feriado nacional. Isso se deve ao decreto Dom Pedro I, que declarou as margens do Rio Ipiranga o brado da independência. Hoje, o local onde a independência foi proclamada foi construído o Museu do Ipiranga, que abriga relíquias da época da proclamação. O dia 7 de setembro se tornou uma data muito importante para os brasileiros, pois é quando comemoramos a liberdade do país. E em 2015, esse fato histórico completa 193 anos. O convidado de hoje é o professor de História, Isaías Silva, que irá falar um pouco sobre esse tema. Professor, desde já, obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço a participação. O que significou a independência do Brasil? Na realidade, só uma ruptura com a antiga metrópole, porque independência de verdade o Brasil não teve. Basta averiguar, se vocês forem a fundo no assunto, que quem continuou governando o Brasil foi um membro da ex-metrópole, Dom Pedro I. Então, efetivamente falando, foi só um rompimento, mas independência mesmo, política, social, não houve nenhuma. Como ela ocorreu? Na realidade, para você falar da independência, tem que dar voltar um pouco no tempo. No ano de 1808, a Europa vivia um momento um pouquinho tenso politicamente. Napoleão Bonaparte ameaçava invadir todas as nações que não concordassem com sua política imperialista. O que é que acontece? O rei de Portugal, na época, Dom João, ele resolve trazer a corte para aqui para o Brasil. E é daí que se inicia o processo de independência do Brasil. Depois, em 1822, o rei Dom João tem que voltar para Portugal e acaba que seu filho fica no lugar, Dom Pedro I. Daí por diante se inicia todo um processo de luta de independência que já havia aqui no Brasil e acaba acontecendo no 7 de setembro de 1822. Qual o resultado desse processo? Bom, como eu falei anteriormente, houve um processo de ruptura com a ex-metrópole, mas não houve em si um processo de independência, né? Como exemplo, a gente pode citar, por exemplo, a questão da escravidão, que permaneceu no Brasil. Então, não houve um processo de mudança social. As elites que se mantinham no poder desde a época da colonização permaneceram e só mudou o regime. Deixamos de ser colônia para ser independente, porém governados por um membro da ex-metrópole, o Dom Pedro I. Em que período esse processo ocorreu? Primeira metade do século XIX, 1822, efetivamente a data, né, 7 de setembro de 1822, mas o período em si era um período de conturbação política na Europa e também aqui no Brasil. As elites brasileiras já não estavam mais se agradando da política da metrópole portuguesa e tentavam a independência do Brasil. E aí forçaram o Dom Pedro I a fazer essa independência. Você acredita que Dom Pedro I decidiu declarar a independência por pensar no bem do país ou por sofrer alguma pressão para fazê-lo? Na realidade, ele vinha sofrendo uma pressão já das elites agrárias aqui da antiga colônia. Foi por isso que ele resolveu decretar. Tanto que ele hesitou bastante em declarar a separação do Brasil junto a Portugal. Isso só ocorreu por conta de uma pressão interna das elites brasileiras da época. Na sua opinião, em quais aspectos esse revivente influenciou na história brasileira? Em todos os aspectos, principalmente na questão de soberania, né? Se você é uma colônia, você vive associado a outro país. A partir do momento da independência, houve uma separação na política. Social nem tanto, né? Até porque não houve o processo de levar a sociedade brasileira, os mais excluídos, a ter um acesso a melhorias. Mas, enquanto soberania popular para o Brasil foi um momento marcante. A partir daí o Brasil se torna país ao invés de ser colônia, como foi durante mais ou menos quase 400 anos, desde 1500 que o Brasil era colônia de Portugal. Então,
para a soberania do país foi importante, mas a independência veio sem um acesso social da maioria da população. Socialmente falando, não houve grandes mudanças. Quem foram os maiores beneficiados com a independência do Brasil? A elite agrária brasileira, os produtores de açúcar no norte, os produtores de café que já se desenvolviam na parte sul do Brasil, esses sim conseguiram ter uma certa melhoria com a questão da independência, porque eles pararam de depender das ordens do rei de Portugal. Fora esses, o restante da população permaneceu na mesma. A Paraíba ganhou o maior destaque por Pedro Américo, natural de Areia, seu autor do mais famoso retrato da independência. A questão de Pedro Américo é um pouquinho mais a fundo do que o quadro mostra. Na realidade, Pedro Américo foi financiado por Dom Pedro II, já no Segundo Império, a estudar na Academia de Belas Artes Francesa. Em troca disso, como ele era apoiado pelo Império Brasileiro, ele cria aquela imagem tão famosa dos cavalinhos lá na beira do Riacho do Ipiranga, que não condiz muito com o que aconteceu realmente com o evento. Certo? Aquela obra foi pintada, acho que 100 anos depois do processo. Me falha agora a data, em mente a data, mas foi pintado vários anos depois da independência. Pedro Américo apenas fez uma obra para tentar exaltar a antiga família real portuguesa que se mantinha no governo, na pessoa de Dom Pedro II. Mas isso por conta dele ser patrocinado pelo imperador Dom Pedro II para estudar. A pintura em si não demonstra muito o que foi o momento do Grito do Ipiranga, realmente. Alguns historiadores afirmam que essa obra não faz um retrato fiel do acontecimento. Você acha que ela perde um pouco seu valor com isso? Na realidade, obras de arte elas têm valor por si próprias, né? Então, qualquer produção literária, pinturas, músicas, elas têm seu valor. Como fato histórico e para ser utilizado como representação do momento da independência, realmente não. Se você for pegar a historiografia da época, vai saber que não houve todo aquele glamour da pintura de Pedro Américo no momento da independência. Mas como obra de arte, como um momento histórico, por ser um pintor paraibano também, eu acredito que a obra ela tem o seu valor em si, mas como fonte histórica ela deve ser problematizada. Qual o significado por trás das palavras independência ou morte? Deixa eu ver o que é que Dom Pedro pensou nesse momento. Como eu falei anteriormente, o Brasil vivia um momento de pressão, né? Pressão interna para a independência. Talvez, na hora da hesitação, do lado do Grito Ipiranga, ele tenha bradado essas duas palavras como forma de agradar os ouvintes do período, mas assim, eu duvidaria muito se realmente fosse haver uma guerra, se realmente quantas pessoas iriam lutar pela independência do Brasil naquele momento, até porque grande parte da população estava excluída desse processo. Para você, o Brasil é realmente independente? Depois de 1822, hoje em dia, sim, nós somos realmente independentes. Nós temos nosso território assegurado, nós somos respeitados no mundo afora. Temos nossos problemas internos, lógico que temos, mas isso não afeta diretamente a nossa independência. Somos, sim, um país independente, reconhecido pelo mundo como uma nação soberana. Isso aí tem que ser respeitado e parabenizado. Faz parte da nossa história conquistada com muito suor e durante muito tempo. Para você, como seria se nos dias de hoje ainda fizéssemos parte da colônia portuguesa? Isso aí é praticamente impossível você averiguar nos tempos de hoje, né? Depois de quase 515 anos, você imaginar o Brasil ainda como uma colônia. Talvez, eu não consigo imaginar o Brasil ainda como uma colônia portuguesa, até porque hoje em dia você verifica poucas colônias no planeta ainda. A maioria dos países conseguem ter sua soberania assegurada, tratados internacionais, através de, muitas vezes, de conflitos. Então não dá para imaginar o Brasil como uma colônia portuguesa ainda. Na história do Brasil, em geral, qual foi o momento mais marcante, em sua opinião? Tivemos uma série de momentos marcantes. Agora, assim, se você for falar, acho que o que mais chama atenção na história brasileira, até por ser um país pacifista, inclusive somos pacifistas por lei, está na Constituição, é a questão do nosso único envolvimento, isso aí é a opinião pessoal, nosso único envolvimento em um conflito, que foi na Guerra do Paraguai. Talvez ali o Brasil tenha assegurado realmente o seu posto de destaque como país independente e soberano, quando juntamente com a Inglaterra
a Argentina conseguiu vencer os paraguaios, que na época era uma potência daqui das Américas. Você é professor de História. O que te fez se interessar por essa disciplina? Eu acredito que seja um problema de todo aluno. Quando chega no terceiro ano, você tem que escolher alguma coisa para fazer na vida, e geralmente você não sabe o que é que vai fazer. Na época, além de começar a gostar de História, eu também tinha professores que influenciavam, a exemplo do próprio coordenador desse projeto, o professor Tiago Daniel. E eu escolhi uma matéria que eu achava que dava para passar no vestibular, e de lá para cá eu fui cada vez mais gostando da matéria, e hoje em dia sou muito satisfeito como professor, gosto muito do contato com os alunos e da disciplina que eu leciono. Até porque ela não é tão mecânica, ela ajuda você a pensar a sociedade, ajuda você a ver como éramos no passado, para entender como é no presente, e ajuda você a ter um pensamento mais crítico da sociedade em que vivemos. Então eu acho que eu leciono uma disciplina que tem uma importância fundamental na formação do indivíduo para a sociedade. Quais os benefícios de estudar a história brasileira? Reconhecer a nossa criação enquanto povo, enquanto sociedade, enquanto país, entender o nosso lugar no mundo, entender por que nós somos como somos hoje, nossas diferenças culturais, étnicas, sociais, a questão de você entender o que pode ser feito para tentar mudar, o que ainda falta ser mudado. Eu acho que tudo isso ajuda, é um ponto a ser visto na disciplina de História. Estudar História mudou sua visão em relação ao país em algum aspecto? Muito. Uma das bases do curso de História é formular pensamento crítico nos indivíduos. Então, a partir do momento que você cursa o curso de História, você acaba tendo uma visão diferente de algumas coisas que antes você não tinha. E é incrível como, às vezes, os estudantes de História, Sociologia, Filosofia, de humanas em geral, são taxados como meio que loucos por criticar a sociedade, por não se posicionar como todo mundo acha que deve ser, mas não é bem isso, é só você analisar o mundo que você vive de uma forma mais crítica, e o curso de História ajuda muito, História, Filosofia, Sociologia, humanas em geral, ajuda muito nesse aspecto, o pensamento crítico da sociedade, você vê o seu país, o mundo de uma forma diferente. Você acredita que a história se aplica apenas ao passado ou ela também reflete, de certa forma, em uma visão para o futuro? Por muito tempo, a definição de história era dada da seguinte forma, era uma visão positivista, que era a história como a ciência que ajuda o passado para entender o presente. Hoje em dia não vemos história mais dessa forma. A história é a ciência do homem no tempo. Então, enquanto existir ser humano, enquanto existiu e existe em qualquer parte do mundo, é história. No presente, no passado, isso é irrelevante. O que vale são as ações humanas dentro do espaço social. Então, a história não é só passado, a história é presente. Só como exemplo, estamos vivenciando, na atualidade, a maior migração de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial. E só porque está no presente não vai ser considerada história. Então, a história ela é feita a todo momento, a todo instante. Nesse exato momento, a história está sendo criada e recriada em alguma parte do planeta. Vendo a educação do Brasil em geral, o que você acha sobre a nossa educação? Eu acredito que, como o tema foi independência, talvez, se há uma contestação da independência brasileira, está relacionada à educação. Enquanto a educação for tratada como só mais um problema social, o Brasil não vai para frente. Exemplos de países no mundo não faltam, países que investiram em educação e se tornaram nações super desenvolvidas. Enquanto a educação brasileira for tratada apenas como um dos nossos problemas e não o problema a ser solucionado, a ser investido, acho que o Brasil, nesse aspecto, ainda vai penar muito a se tornar um país mais independente do que ele já é. Qual foi o seu primeiro contato na sala de aula? Foi exatamente nessa sala aqui. Na época funcionava uma turma de primeiro ano. Eu tremi da entrada da escola até entrar na sala, estava muito nervoso. E tinham 14 alunos, todos homens, aqui na sala. Da primeira vez que eu dei aula só a homem. E foi muito estranho, mas assim, foi uma experiência formidável. Perdi muito da minha timidez que eu tinha na época. Só ministrava seminários na universidade, e depois que eu passei a dar aula e depois desse dia traumático, dá para ver que eu ainda lembro perfeitamente como foi,
as coisas foram melhorando bastante. A timidez foi acabando aos poucos e hoje melhorou bastante. É gratificante ser educador? Professor. O termo educador, ele abrange um leque maior de pessoas. A educação, ela não pode ser vista apenas como algo da escola. A educação, ela vem desde a base da criança, da família e passa pela escola. Como professor, sim, é muito gratificante. Às vezes, você nem tem noção do quanto você pode estar contribuindo para a vida de uma pessoa, mas daqui a pouco um ex-aluno seu está na universidade, está cursando o mesmo curso que você, como acontece hoje em dia lá em Campinas. Eu estudo no mesmo ambiente de 2 ex-alunos meus e é gratificante. Se eu estou contribuindo ou não, não sei, né? Mas quando você vê o aluno tendo um resultado mais proveitoso, conquistando algo a mais na sua vida e passou por suas mãos, é algo bastante... Como os alunos encaram a disciplina de História? Da minha parte, com um pouquinho de temor, até porque eu costumo ser meio chato. Mas a disciplina em si, se ela for estudada da forma que deve ser, ela é muito prazerosa. Eu costumava dizer a meus alunos, quando iniciei a vida como professor, que é a única disciplina que possibilita você viajar pelo mundo em vários períodos da história sem pagar nada, né? Fora que você se torna uma pessoa que conhece o mundo que você vive. Pedagogicamente falando, a disciplina de História, passando por mim, ela é vista com um pouquinho de temor, mas é só uma forma de eu tentar fazer os alunos se interessarem mais pela disciplina. O que você costuma fazer para estimular os alunos para gostarem mais dessa matéria? Deixa eu ver. Na realidade, eu tento mostrar para eles a importância que a disciplina de História tem, mas é que existe um aspecto já tradicional nas escolas, que é valorizar algumas disciplinas em detrimento de outras. A exemplo, se valoriza muito as disciplinas de português e matemática, tanto que elas têm uma quantidade de aulas maiores durante a semana. E aí, algumas disciplinas como filosofia, sociologia, história, disciplinas que são mais para você pensar o mundo, elas tradicionalmente têm uma aceitação um pouquinho menor por parte dos alunos, mas eu tento mostrar, tento trazer filmes, tento trazer a história para a realidade, aproximar os conteúdos do dia a dia dos alunos para tentar fazer com que eles se interessem mais pelos conteúdos. Qual o momento mais obscuro da história do Brasil e por quê? Essa pergunta é fácil. De 1964 até 85, período da ditadura militar brasileira. O período em que a população brasileira acha que o país se desenvolveu, acha que o país tinha disciplina, acha que era algo proveitoso para o Brasil. Inclusive, recentemente, a gente está vendo por aí nas manifestações de ruas alguns desinformados pedindo a volta da ditadura. Parece que nunca pegaram um livro de história na vida, mas esse período de 64 a 85 foi o período em que liberdades foram retiradas, pessoas foram presas sem nenhum julgamento, ultrapassando todos os limites do direito, pessoas foram mortas sem nenhuma explicação, desapareceram. Esse período da história, assim, é o período obscuro da nossa vivência enquanto nação brasileira. O que você acha das pessoas querem a volta da ditadura militar? Acredito que hoje em dia, e não só hoje, o Brasil sempre teve problemas, muitos. Hoje em dia está mais escancarado. Talvez seja até algo positivo, finalmente resolvendo investigar alguma coisa no Brasil. E por estar tão escancarado, a população brasileira fica ansiando por mudanças, por melhorias a qualquer custo. E aí vem ideias como redução da maioridade penal, volta de uma ditadura para que os militares comandem, mas talvez a maior conquista brasileira em seus 515 anos de existência, juntando colônia e independência, tenha sido a liberdade que os indivíduos têm de se manifestar. Basta saber o quão é contraditório você pedir uma volta da ditadura, é que se fosse uma ditadura, aqueles que hoje pedem a ditadura não podiam estar na rua pedindo, porque provavelmente eles seriam espancados, seriam torturados e desapareceriam para sempre, caso continuassem fazendo resistência. Qual experiência você pôde obter durante esses anos que você está lecionando? Na realidade, eu sou muito novo ainda como professor. Como efetivo, é terceiro ano
contando mais um ano de contrato. Mas assim, eu já tive experiências bem bacanas aqui na escola. Certa vez um aluno se preocupou em vir me contar, por exemplo, questões de preconceito que ele sofria. Outra aluna veio me contar que estava grávida e que abortou. Esses tipos de experiências sempre aparecem quando você é professor, quando você ganha a confiança dos alunos. Mas o que eu mais gosto dentro desse período é o contato mesmo com os alunos, entender a diversidade das pessoas. A gente vive numa cidade relativamente pequena, 19 mil habitantes, e você acha que é tudo as mil maravilhas, mas você acaba entrando em contato com alunos de lugares diferentes, sítios, aqui da rua, pessoas que têm dificuldade, e você acaba conhecendo mais a sua própria sociedade. E aí tenta relacionar a disciplina de história com essa realidade. Você acha que a volta da ditadura iria privar o Brasil da sua independência? Da independência não, o Brasil continuaria sendo um país independente, só que vocês, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo aí sim, poderiam ser privados da sua independência, da sua liberdade de falar, da sua liberdade de se expressar. Essas manifestações de ruas você não iriam ver em um período de ditadura. Aliás, pensar em uma volta da ditadura seria um retrocesso sem tamanho para a história do Brasil. Isso aí é algo que deve ser visto apenas como manifestações isoladas e sem propósito algum. Existe algo na rotina do professor que te desestimula? De certa forma, sim. Apesar de a gente trabalhar em escola que tem, comparada com outras, tem uma certa estrutura. Mas algumas coisas, sim, às vezes desestimulam. Principalmente por parte dos governantes. Falta de reconhecimento, falta de respeito com o professor vindo dos nossos governantes, falta de incentivo, falta de estruturação da escola e por parte dos alunos muitas vezes falta de uma preocupação maior com os estudos. Os alunos acham que estar na escola é uma perca de tempo e não é, né? Deveria ser visto de uma forma diferente, como apenas um trampolim para a melhoria de vida. Tem alguma outra matéria que você tem interesse em estudar além da história? Hoje em dia se preza muito o professor que ele pratica a interdisciplinaridade. Ele não pode se fechar na sua disciplina. Existem várias outras disciplinas que você, até por necessidade, tem que ter um pouquinho de conhecimento. Por exemplo, da geografia, filosofia, sociologia, língua portuguesa. Então, eu sou um cara que eu gosto muito de estudar, né? E eu tento não me centrar apenas na minha disciplina. Como você acha que é visto pelos pais de seus alunos? Eu não sei. Bom, até o momento eu nunca recebi nenhuma reclamação, né? Então eu acho que eu sou bem visto. Não sei, isso aí é meio complicado falar da visão que os outros têm sobre você. Às vezes eu nem sei como é que meus alunos me veem. Às vezes eu acho que eles me odeiam, mas alguns eu acho que são simpáticos com a minha pessoa. Eu espero que tenham. Como eu não recebi nenhuma reclamação até hoje, eu acho que eu sou bem visto pelos pais dos alunos e até pelos alunos também. Em algum momento, você chegou a pensar em desistir? Não, nenhum momento. Agora, eu penso e tento e pretendo um dia lutar por melhorias, mas desistir jamais. Cara, desistir da educação é você assinar um atestado de fracasso. Enquanto houver possibilidades para a educação, eu acho que cada pessoa que puder contribuir tem que lutar por isso. Qual o ponto mais frágil que você vê dentro da educação? A falta de incentivo dos governantes. A educação é tratada apenas como mais um problema do Brasil e enquanto não houver essa atenção para a educação, e esse é o ponto frágil, ligado aos governantes, a quem tem o poder de melhoria e que muitas vezes não agem da forma que deveriam agir. Você falou em melhorias. Quais seriam essas melhorias na educação brasileira? Primeiramente, investimento pesado em infraestrutura das escolas, em políticas familiares voltadas para a educação, salário de professores, que não deve ser só isso aí é um erro. Muitas vezes, quando entramos em greve, a população acha que a gente está entrando em greve por caráter pessoal, apenas lutando por salários, e não é. Investimentos em equipamentos, todo tipo de escolas com mais qualidade, com mais tempo dos alunos estarem nas escolas, seriam essas algumas mudanças básicas para se pensar em uma educação de qualidade. A gente vive
vive um momento curioso no Brasil. Nós temos hoje no Brasil um aumento significativo no número de estudantes universitários, por conta de alguns programas sociais. Mas seria como tentar melhorar a educação comparando com uma casa, iniciando a melhoria da casa pelo teto, né? Então, o correto seria investir na base para que esses alunos entrassem na universidade com a qualidade melhor e sem precisar de sistema de cotas. Essa seria a ideia. Então, o que falta no Brasil é um investimento na educação de base, e aí de base mesmo, desde da pré-escola, das creches, até o ensino médio, para daí os alunos conseguirem seguir o seu rumo dentro das universidades. Qual a sua opinião sobre essa crise que o país está vivendo? Na realidade, o que houve foi um prolongamento de uma crise que se iniciou lá em 2008. O Brasil ele conseguiu passar por essa crise por um tempo sem a população sentir de forma mais efetiva. O problema é que a crise durou mais do que deveria, né? Se você analisar os índices econômicos na Europa, Espanha, a Grécia principalmente, dando calote na União Europeia, a crise ela continuou e acabou que o Brasil, depois de um certo tempo conseguindo fazer com que a crise ela não nos atingisse, acabou nos atingindo de uma forma um tanto avassaladora. E aí também vem a culpa dos nossos governantes que estão no poder no momento. Deveriam ter previsto e pensado formas de fazer com que essa crise chegasse de uma forma que não nos atingisse tanto. Somada à crise internacional, nós tivemos recentemente uma crise hídrica. Acho que é a primeira vez que a gente ouviu falar que São Paulo está faltando água, né? Então, além da crise internacional, houve uma crise hídrica. Isso aí atinge a alimentação, isso aí atinge a energia elétrica. O pessoal fala muito que a energia aumentou, mas não tem a noção de onde vem a energia e por que ela está aumentando, né? Então, foi uma soma de fatores internacional, governamental e climático que fez com que a gente sentisse hoje realmente uma crise com proporções significativas, até porque a gente está sentindo na pele. Alguma vez você tentou buscar a visão de maiores autoridades para essa área da educação? Não, até o momento não. A única participação que eu tive, efetivamente, foi em uma disputa salarial dos professores aqui do município de Aroeiras, que ocorreu lá na Câmara, mas de forma efetiva, lutar e ir atrás de autoridades, realmente eu não participei. Até porque o meu contato com o professor do Estado seria diretamente com entes do governo do Estado da Paraíba, e esse contato não é tão fácil, né? Mas as pretensões é de um dia tentar seguir esse caminho, tentar buscar melhorias. Até porque estou vivendo dentro da educação, caso melhore, melhora para mim, melhora para os meus alunos também. Professor Isaías, gostaríamos de agradecer por sua participação. Gostaríamos de agradecer também aos nossos patrocinadores, JG Silva, Câmara Municipal dos Vereadores, Servinet, Rádio Comunitária Aroeiras FM e Universidade Estadual da Paraíba. Esse foi mais um Mister com Notícias, onde a notícia faz história.